Muito obrigada, Camille, pela participação. E agora nós queremos saber das perguntas. Tem mais alguma? Eu recebi 2 aqui. Quem tiver pergunta, agora é o momento de entregá-las para que a mesa responda. Betânia, essa é para você. Aqui tem uma para o Milton. Mais alguma pergunta, pessoal? Nós tivemos 2 perguntas, mas são perguntas bem complexas, né? Dá uma boa resposta. Acho que é interessante a gente pedir bastante atenção para responder todas, né? Tiago, essas daí todas são para a Camille? Não. Estamos entregando aqui para os devidos palestrantes as perguntas que nos chegaram. Mais alguma, pessoal? Camille, para você. Mais alguma? Assis. Pessoal, olha, né, enquanto a gente aguarda aqui as perguntas, vamos deixar registrado. Nós temos bebedouros com água fresca ou água em temperatura normal, aqui no fundo e aqui fora. Nós fizemos a previsão de 2 litros de água por pessoa. Tem material para repor, então vocês podem tomar água direito, tá? Não queremos ninguém aqui com problemas. Tem uma pergunta aqui que eu, como coordenadora da mesa, vou esclarecer no geral, tá? A pergunta diz assim: como devemos acabar com a incontinência urinária e a enurese noturna, usando medicamentos homeopáticos e não alopáticos? Não sabemos, porque não conhecemos a pessoa. Porque não conhecemos a história de adoecimento dela. E a gente não vai aqui, neste seminário, e nenhum dos outros que nós formos trabalhar, nós não vamos passar remédios para doenças, porque a homeopatia não faz isso. Tá? Nós precisamos conhecer o doente, fazer a entrevista terapêutica, conhecer a história do adoecimento daquela pessoa, os gatilhos que dispararam aquele problema e tratar a pessoa na sua integralidade, né? Então, é essa a nossa proposta. Não focar em uma coisa, mas focar no sujeito. A homeopatia é a medicina do sujeito. Ela está centrada na pessoalidade, nas lacunas e também nas possibilidades infinitas que este ser tem de se recolocar na vida. Então, como foi dito no início, na fala do Milton, qual é o nosso mais alto propósito de vida? Que está lá no início do Organon, que é o livro mestre da homeopatia. Então, qual é o seu mais alto propósito de vida? É ter infecção urinária? Não. É ter dor de cabeça? Não. É sofrer cirurgias? Não. O nosso mais alto propósito de vida é uma coisa, como a própria expressão diz, alta. Ela está muito além do físico e dos problemas cotidianos. E é isso que na homeopatia a gente tenta restaurar. Então, qualquer pergunta com relação a doenças específicas e medicações, aqui nós não vamos fornecer,
porque é para a pessoa ser tratada como um todo, e não olhando um pedacinho dela, que é o adoecimento, ok? Então, agora nós vamos passar para vocês, e vamos pedir, assim, que vocês sejam breves o suficiente, para não gastar muito tempo, mas assertivos o suficiente para responder. Essa é uma temática para pessoas inteligentes, então confio plenamente. Tá? Vamos passar primeiro aqui, obedecendo também a ordem, tá? Milton, começando com as abordagens hahnemannianas. E não vai haver tréplicas. Quem depois desse momento quiser conversar com a pessoa, tirar mais dúvidas, aí depois do almoço, cada um se dispõe, né, como quiser, para continuar a conversa a respeito do tema, tá bom? Duas perguntas que estão muito relacionadas. A primeira é a seguinte: muitas vezes, dentro do espaço terapêutico, observamos a dificuldade de eliminar os agentes nocivos que estão causando e mantendo a doença. Gostaria que o Milton falasse sobre a importância de observar os hábitos desse cliente e auxiliá-lo de maneira mais holística, dentro do meio que está sendo inserido. Eu vou colocar aqui essa outra pergunta que diz assim: homeopatia integrativa atende ao ser integral ou atende à integralidade do indivíduo no que se refere à sua interação com o ambiente, local, ser, pessoas, trabalhos e a vida? Ficou uma pergunta só. Estava fazendo um encontro de ambientalistas e uma pessoa, naquele momento, passou e jogou um papel fora do carro. Jogou pela janela um papel. E pararam o cara e disse: mas olha, você está cometendo aqui uma sujeira. Mas eu joguei para fora. E aí ele responde: não existe fora. Então, o grande lance é entender que o que está acontecendo em volta, os lugares, os ambientes, os trabalhos, as relações, isso tudo faz parte de mim. E foi escolha minha, ainda que conscientemente eu não tenha o registro. Então, o grande lance é entender que não existe eu, o fora, eu, o outro. Os meus relacionamentos, meu trabalho, isso tudo faz parte de um conjunto, faz parte de uma unidade. Então, não tem como. Se eu cuidar do indivíduo de forma muito direta, eu vou estar cuidando desses elementos. Não tem como cuidar só daqui sem cuidar de lá. Agora, naturalmente, quando eu começo a tratar o indivíduo que está adoecido, naturalmente, ou ele sai do ambiente, ou o ambiente se transforma. Uma das duas coisas acontece. Não tem como cuidar de um ser, eliminar um problema, se você se mantiver no meio em que o problema foi criado. Então, o grande desafio é entender, fazer o paciente entender que a realidade que ele tem está adoecida, não é ele que está adoecido só, é a realidade dele. A família deles, eu tenho que continuar nesse trabalho, nesse relacionamento, nessa faculdade, nesse sexo, com esse corpo. Então, mudanças vão acontecer. Não tem como evitar isso. Se você cuida de um ser, ele só está sendo cuidado porque ele está fora, como eu disse lá atrás, do lugar natural seu. Se ele for inserido no seu lugar natural, ele vai melhorar. Agora, o lugar natural dele, necessariamente, não é aquele. A gente tem visto, nesses 30 anos, um fato que, pelo menos, 80% das pessoas que procuram um processo terapêutico, ou elas se separam, ou elas abandonam a faculdade, ou elas abandonam o seu trabalho. Normalmente, ela sai de cena. Então, a integralidade, não tem um ser. O ser integral, ele abrange tudo isso. O que está aqui e o que está lá. Não existe fora, dentro. É uma extensão de si. Cuidar de um é cuidar do outro. A melhor, então, forma é levar para o paciente a consciência do que ele realmente está vivendo. Isso é o que você quer? Isso é o que é importante para você? Se for, ele vai trabalhar para modificar o que for necessário modificar. Segunda pergunta: medicar no primeiro contato com o indivíduo ou aguardar informações gerais? Observações, registro, informe. Qual o tipo de atendimento? Cada terapeuta vai ter o seu lugar. Trabalho com 1 hora e 15 minutos, em geral. E, nesse tempo, aprendi, e isso é uma prática, não reconheço placebos.
não entendo placebos e não aceito placebos na homeopatia. Tudo, qualquer coisa, um olhar, um tom de voz, um gesto, é suficiente para você ter informação. E a grande ideia, não cuidar da queixa diretamente. Indiretamente, ela vai ser cuidada. Aprendi que a queixa que se apresenta, a dor, o sofrimento, é uma desculpa que a existência está colocando naquele ser para que ele se olhe, para que ele se encontre. Se eu olhar para o ser, a forma como ele sente, e aí cada substância vai ter a sua característica, o que fala rápido, o que dá de detalhes, o que dá a volta para conversar, o que senta distante, o que senta próximo, o que está perfumado, o que está com mau hálito, o que está com o cabelo penteado, a roupa que está usando, tudo isso está falando, o tempo inteiro está falando. E a gente está observando. Então, não existe em nenhum contato, digamos assim, a impossibilidade de você ter informações. Ainda que uma pequena. Comece com a pequena. E, a partir daí, você vai avançando. Se você acertou o medicamento, os campos vão abrir. É a última pergunta que eu vou responder aqui. Acho que são essas. Tinha uma aqui, né? Rapidinho. Com o avanço da física quântica na medicina ou terapêutica clínica, comprovando a eficiência e eficácia homeopática, o caminho da homeopatia será, junto com a física quântica, a homeopatia é quântico. A infinitesimalidade já vem nos colocar isso. O que é quântico? Quanto? A quantidade menor. Então, física quântica é homeopatia pura. É outro nome que estão colocando. Mas a homeopatia, desde o seu... Samuel Hahnemann, lá em 1800, já estava falando de física quântica. Tá certo? Eu tenho 4 perguntas. Eu não sei se as pessoas querem se identificar. A primeira é, Vitocas, o tratamento miasmático não é um tratamento da patologia? Se a pessoa quiser se identificar. Então, claro que não, gente. Se for tratar patologia, não é homeopatia. Então, nem com miasma, nem sem miasma, a gente trata a patologia. Tá? A gente vai olhar sempre a camada superficial. Você vai ter lá, se é uma infecção aguda para sífilis ou para gonorreia, por exemplo, você vai identificar esse miasma, que é uma patologia, né? Só que você, se não tiver a totalidade dos sintomas, se não tiver a essência da pessoa, você não vai dar um remédio miasmático. Né? Então, você não vai analisar o miasma como patologia. Deu para entender? Um caso agudo que surge dentro de um quadro crônico que está sendo tratado, pode se tornar crônico se maltratado? Sim. Um agudo que surge dentro de um caso crônico, mesmo você estando tratando o crônico, se você tratar esse agudo erradamente, com o remédio correto, suprimindo, ele vai virar um quadro agudo e cada vez mais complexo. Um caso crônico, desculpe, cada vez mais complexo. Entendi o princípio da descrição geral dos níveis de saúde. No entanto, não compreendi se o enquadramento do indivíduo no grupo se é de forma subjetiva ou objetiva. É de forma objetiva, tá? Porque você tem parâmetros para identificar em qual grupo a pessoa está. Através da febre, se ela tem uma infecção por micróbio, se é uma infecção por bactéria, se é uma infecção por proteus, entendeu? Então, se é uma infecção por vírus. Então, até a questão da infecção, você consegue pontuar a pessoa e colocá-la dentro do nível de saúde. A questão da febre, se ela tem quanto tempo, primeira pergunta, quanto tempo que ela não faz uma febre, né? Então, se ela faz febres frequentes, ela está num nível melhor. Então, tudo isso é analisado. Então, você tem parâmetros objetivos para situar a pessoa dentro do nível de saúde. A gente não tem a subjetividade dentro do nível de saúde para o esquema que o Vitocas estabeleceu, com aqueles gráficos, com a reação do remédio. É tudo bem pontuado, bem matematicamente examinado. Tá? São mais de 22 observações que têm relação à reação do remédio. Em cada nível que você tem uma série de informações que você vai conseguir enquadrar aquele indivíduo naquele nível.
Então, quando você pega os gráficos e pega os quadros, você vai conseguir situar o seu paciente dentro do nível facilmente. Favor esclarecer como o homeopata identifica o nível de saúde que o paciente se encontra. São os por parâmetros? Se sim, quais? Como se dá a indicação do medicamento nessa base? Então, eu já falei, né? A questão do medicamento também é dada em cima dos níveis de saúde. Então, quando você identificar, você vai saber se você vai dar qual tipo de potência. Os parâmetros, você tem essa análise da febre, da agravação, do tipo de micróbio, do tipo de infecção, se a agravação, quanto tempo que está durando a agravação. Então, você vai ter um quadro lá de agravação de 1 mês. Então, se a pessoa está no nível 1 de saúde, ela apresentou uma agravação suave, você não vai dar medicamento nenhum, você vai aguardar. Mas, se ela estiver no nível B da saúde, um pouco mais complicado, aí, provavelmente, vai ter que repetir o remédio, porque ela antidotou o medicamento. Então, assim sucessivamente, por análise de 7 dias, de 1 semana, de 15 dias, de 1 mês. Então, você tem todos esses parâmetros bem estabelecidos dos níveis de saúde. Tá? É isso. Eu respondi a quem fez as perguntas? Só tem uma pergunta que eu não respondi, que é qual a influência da religião em Samuel Hahnemann, se existe. A leitura que eu faço, não só pela teoria que ele deixou e pela vivência, é que ele não tinha religião, ele tinha espiritualidade. Ele tinha um olhar espiritual diante da existência. E em toda a obra dele, ele vai falar de Deus, 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 aparece muito. Mas o grande lance era o que ele vivia. A espiritualidade dele era uma prática, respeito, acolhimento, amorosidade, cuidado, atenção, tudo aquilo que se espera de alguém que vivencia a espiritualidade. E ele não julgava, não julgava. Teve rapidamente aquele caso em que ele foi atender um padre que estava com sintomas de sífilis, né? Gonorreia, sífilis. E imagina você lá no seu consultório, um padre chega e diz, olha, estou com um sintoma de sífilis. Você olha atravessado assim, o que esse padre anda fazendo? E ele descobriu, foi acompanhar o dia a dia do padre, descobriu que não tinha nada. Mas, desde o primeiro momento, ele não julgou. E uma das grandes falas do nosso maravilhoso mestre é: não julgueis. Eu tenho a seguinte pergunta aqui. Você afirmou que Sankaran segue o Organon e não inventou teoria. Como você explica esse tanto de miasma e a tabela periódica e os reinos? Ótima pergunta. Porque o que o Sankaran fez foi classificar as informações existentes. Eles criaram um repertório eletrônico extremamente tecnológico, avançado, para poder fazer a análise e o cruzamento dessas informações. Essas informações vêm de onde? Vêm da matéria médica. Então, ali, quando, por exemplo, eu falei sobre a família ranunculácea, lá na matéria médica, em todos os medicamentos da família ranunculácea, vão aparecer estas dores empontadas. No mental vai aparecer a irritabilidade, vai aparecer os nervos à flor da pele. Então, ele foi verificando que dentro das famílias havia essas sensações em comum. E o que ele fez foi classificar. Então, existem diferenças entre os reinos, verificada através da matéria médica. Existem diferenças dentro das famílias botânicas, de animais. A tabela periódica, a gente já tem diversos medicamentos minerais que são da tabela periódica. Então, o que ele fez foi só classificar essas informações, ou seja, os remédios da primeira linha, como é que eles agem, como é que eles reagem, e foi identificando temas em comum dentro desses remédios de cada linha. Então, foi só uma verificação, uma classificação. Tá? Não foi, na verdade, não foi criação de questão nenhuma. Então, a segunda parte da pergunta é assim: como você explica esse caso que você expôs, onde a criança se sente isolada, em que você escolheu o reino vegetal
e não o animal. O remédio cannabis não tem essa rúbrica. É porque, na teoria, na verificação, através dos remédios de vegetais, se identificou que o reino vegetal tem a ver com sensibilidade. Eu vou dar um exemplo aqui do que o Sankaran fala, porque explica muito sobre os reinos. Ele diz assim, numa situação, por exemplo, que a mulher foi traída pelo marido. Se ela é do reino mineral, ela diz assim, meu Deus, como que eu vou conseguir viver sem ele? Porque ele é parte da estrutura dela, que complementa aquela estrutura. Não faz sentido isso com os remédios de minerais que a gente conhece? A mulher vegetal, ela ia dizer assim, como que ele pode fazer isso comigo? Isso me afeta tanto, isso me dói. Porque é a questão da sensibilidade. É notável. Depois que a gente começa a observar, os remédios vegetais, eles são muito sensíveis. Você vai falando as coisas para eles vão fazendo caras e bocas, porque eles vão se afetando com aquilo que tu está falando. E o reino animal tem a ver com a sobrevivência. Então, a mulher traída pelo marido, ela diria assim, eu vou matar os dois. Então, essa criança, ela se sente isolada, mas ela sente, como vocês perceberam que eu falei ali no caso, eu sinto que esse martelo fica me empurrando a cabeça para baixo, eu sinto aquele ambiente muito apertado. Então, é uma questão de sensibilidade. Por isso é que ele está no reino vegetal. Tá? E não no animal, porque daí no animal seria questão de sobrevivência. Não aparece questão alguma de sobrevivência nesse caso. O remédio cannabis não tem essa rúbrica, exato. Tem muitas questões, e isso que é uma das coisas interessantes sobre o método sensação, porque, através desse método, a gente consegue classificar informações que antes a gente não conseguia. Não acontece em casos que vocês pegam, que o cliente traz umas informações tão profundas, e vocês falam, o que eu vou fazer com isso aqui? Não tem isso na matéria médica, não tem isso no repertório. Ele se sente assim, ele se sente acuado, ele se sente oprimido. E o que é que tu faz com aquilo? Pois é porque a gente, através do método sensação, chegou nesse nível mais profundo que explica. E, muitas vezes, não está no repertório. A gente estuda, daí, as sensações para complementar com as rúbricas repertoriais e fechar tudo na matéria médica. Então, é por isso que ele é complementar. Tá? Realmente faz sentido. Tem algumas rúbricas que não existem. E aí, eu tenho uma segunda pergunta, que é, você encontrou problemas para prescrever cannabis? O que a lei diz sobre isso? Podemos prescrever? Pois bem, eu acho que isso é controverso, e é uma questão de interpretação. Algumas farmácias facilitam e vendem o remédio com o próprio nome, e outras não. A gente sabe que cannabis ela não é permitida no Brasil, porém, também temos o entendimento que homeopatia tem a quantidade infinitesimal, ou seja, ela só tem informação, ela não tem substância. O Milton está falando que diz aqui que tem um parecer na Anvisa que nós não podemos prescrever. Agora, como é que se posicionam vocês quando você tem certeza que um cliente precisa desse remédio e a Anvisa diz que tu não pode prescrever? A minha posição é, eu vou brigar pelo meu cliente. Eu sei que ele precisa e eu vou fazer o meu melhor para que ele consiga aquele remédio. Essa é a minha posição. Porque se eu sei que não tem outro que vai curar, eu vou brigar por ele. Se eu vou correr algum risco, provavelmente. Mas essa é a minha posição. Então, eu acho que vai de cada um, mas eu vejo que também, apesar de ter essa posição da Anvisa, algumas farmácias interpretam de uma forma ou de outra. Tá?
Então, aqui eu só queria pedir tua licença, Sheila, para complementar uma informação importante que eu esqueci de dizer. Eu queria informar que eu estou oferecendo 20% de desconto no meu curso aqui em Brasília para os 12 primeiros inscritos. Então, vocês aqui no seminário têm a prioridade, porque essas informações só vão a público na semana que vem. Então, se vocês tiverem interesse, fiquem ligados para pegar uma dessas vagas. Tá bom? Obrigada. Eu também esqueci, no ano que vem a gente vai estar iniciando a formação, um curso, psicossomática e homeopatia. É um curso com duração de 1 ano, são 10 encontros, um sábado por mês. Quem tiver interesse, procure a gente aqui ou entre no nosso espaço Caminhos Alternativos. É isso para Instagram, Facebook, YouTube, enfim, e o Gmail. Tá? É um curso que vai começar em março e vai até dezembro, um sábado, sempre no primeiro sábado do mês. Obrigado aí. Bem, pessoal, o primeiro painel finalizou agora, né? E 15 minutos não é considerado atraso, né? Está dentro da tolerância. Então, nós conseguimos colocar o nosso cronograma no ponto. Agora, com a colaboração de todos vocês, essa primeira parte encerra agora. Nós vamos ser liberados para o almoço, mas antes vamos relembrar as instruções, ok? Keila, cadê a caixa? Todo mundo, por favor, agora, eu acho até melhor, antes de ir para o almoço, passa aqui, deixa seu nome dentro da caixinha e vai para o almoço, que aí a gente já fica livre, né, de confusões. Oi? Vai ser na volta. Na volta. Aqui, ó. Põe aqui mesmo. É essa caixa preta aqui. Calma, gente, não levanta ainda, não sai. Calma aí, calma aí. Tinha muita gente que não estava aqui ainda, na hora que a gente avisou, vamos relembrar. Nosso almoço totalmente orgânico tem buffet para vegetariano e para quem se alimenta de carne. Só que não vai ter carne vermelha. Nós temos frango, tá? Então, quem vai comer carne, vai comer frango. E o vegetariano vai estar numa segunda fila, ok? A gente não tem sucos, porque não se deve beber líquidos durante a comida. No máximo, é um líquido quente, que ajuda o processo digestivo. Então, nós teremos chá, ok? Ou água. Agora, se vocês forem daquele que toma água durante a refeição, que tome a água na temperatura ambiente, porque tudo que é gelado atrasa a digestão. É a mesma coisa da gente querer colocar um carro que já está com o motor quente e despejar água fria nele, né? Vai romper o cabeçote. Ninguém quer isso aqui, né? Para o seu sistema digestório. Ok? Vamos servir o nosso prato com a quantidade que nós achamos que vai nos alimentar sem sobrecarregar o nosso sistema digestivo, porque a parte da tarde vai ser o nosso painel principal. A nossa mente tem que estar ativa, ligada, para aproveitar todas as informações. Terminando o almoço, 1h15, a gente já vai estar se posicionando para fazer o Tai Chi. Aí, quando der 15 para as 2, nós estamos retornando para cá para fazer o sorteio dos brindes, a primeira parte, ok? Então, espero que vocês tenham gostado da primeira parte da manhã e avaliações lá no Facebook e no Instagram, tá bom? Gente, só uma palavrinha. Eu sou a Rita Felicete, o José Francisco deve estar aqui. Nós criamos um sindicato dos terapeutas para defender as PICs e fizemos um convênio com a Master Clean,
Quem tiver interesse, pega esse folheto que tem um site, vocês vão ver lá na página, que nós temos que unir todo mundo para lutar para a nossa aprovação, né? E também tem esses convênios aqui, que vocês também podem fazer o trabalho de vocês ser divulgado pela Master Clean, tá bom? Muito sucesso aí no trabalho de vocês. Obrigada. Nosso trabalho, né? Nosso trabalho.